pergunta que mais me fizeram nos últimos dias é: e aí, Adams, e o Grêmio, o que tem? Eu digo, cara, eu vou falar o que eu faço nessa época do ano. Eu simplesmente abro mão de ouvir e clicar em qualquer coisa, cara, porque senão eu vou enlouquecer. Eu não tenho saúde mais pra essas coisas Não, agora. tu escuta. Hã? Tu escuta de vez em quando. Não, mas é aquela coisa, porque o rádio é o amigo da gente, o rádio né? o cara tem então, que tipo, ouvir. eu ouço os guris também, eu tava ouvindo ontem o Sala de Domingo, tem uma opinião muito parecida com uma coluna do Debona aí, que eu acho que o Kleber Xavier seria um cara interessante. Se realmente o Filipão viesse, eu gostaria de ver o Kleber Xavier, porque tu dá o respaldo pra um cara que já é tarimbado nos bastidores e quem sabe tá aí, né? Um voo solo agora. Eu li do Rogerinho Dias, pra preparador físico. Esse confirmou, né? Na verdade, ele confirmou que recebeu a proposta do Grêmio, né? Confirmou na Rádio Gaúcha, inclusive. Ele tava na sexta-feira, né? Do lance de craque, né? E Jairinho Dias, campeão da América com o Grêmio, né? Isso. O baixinho aquele que olha pro Ramiro e diz assim: tu merece, guri! E ele e o Rogerião saíram, né? Que acharam que era uma boa tirar os dois em algum momento. Inacreditável. Aí o Rogerião foi pro Palmeiras, ganhou mais duas goleiros, e o Everton, o melhor goleiro da América do Sul. E ele seria pra ser uma comissão técnica permanente, assim, pra fazer parte. Porque às vezes, por exemplo, tem treinador que traz. Principalmente quando o cara é de fora, assim, o cara confia no método dele de trabalho, então também, os caras velho. trazem muita gente. No Brasil também os caras trazem, né? Todos têm a sua comissão técnica. É difícil, cara, hoje em dia, tu trazer um técnico, o cara vir sozinho. Não, sozinho não, mas às vezes o cara fica só, tipo, ele um auxiliar, no máximo um preparador físico. Bom, se o Grêmio vai montar uma comissão técnica fixa do clube, significa que o Grêmio não vai terceirizar a contratação de jogadores, né? Tipo aquele esquema do Renato, assim, de tipo... Eu acho, pra mim não pode isso acontecer. Não, tem que ser isso, né? Okay, é um recado claro que não vai ter isso. Sim, tu não vai trazer um cara que brigou com o teu treinador em outro clube, por exemplo. Pois é. Mas tu não pode ficar só dependendo da indicação do treinador pra contratar jogador. Tem que ter um departamento de análise, uma coisa mais aprofundada e, claro, conversar com o treinador também. Agora, a história do Filipão, ela é importante dizer, né, com base nas informações que os nossos colegas têm ali na redação, desde o começo dessa história, dessa discussão, se o Filipão vem ou não vem, é o seguinte, a gente só não pode descartar o Filipão porque o futebol é dinâmico. É só por isso que não pode descartar o Filipão. Mas hoje não tem absolutamente nada de Filipão no Grêmio. Nada. O Filipão quer trabalhar no Grêmio. Mas o Grêmio não tem essa intenção. Pode ser que mude em janeiro? Pode ser. Mas de acordo com a informação que os nossos colegas têm, não tem nada de Filipão no Grêmio. Uma pergunta sem corneta mesmo. Vocês, gremistas, vocês não estão atucanados, meu? O Grêmio não tá atrasado muito. já? Acabou de dizer. Acabei de dizer, eu abri o programa. Mas já não tá muito atrasado. Muito, já estaria na segunda. Sabe por quê? Já tá atrasado desde segunda. O Renato era pra ter dado tchau no domingo, velho. É isso que eu tô querendo dizer. É sinal de que o Grêmio não tinha preparado nada. O Grêmio não sabia o que ia rolar. Essa é real, velho. Não sabia tanto que acho que foi o presidente do Cruzeiro que falou que é da questão do Santos, que deu entrevista sobre a questão do Soteldo, né? O Grêmio tentou a permanência do Soteldo, mas parcelar aqui, parcelar ali, tentar fazer um negócio. Compor com jogadores. E depois viralizou o vídeo do Roberto Gaúcho, campeão da Copa do Brasil de 93, pelo Cruzeiro, falando que o Soteldo jogaria no Cruzeiro. Eu vi esse vídeo. Dudu, Gabigol e Soteldo, o ataque do Cruzeiro para 2025. Claro que sim, mas também, se a gente for lembrar e puxar na memória, é o mesmo caso quando o Soares foi embora, né? Quanto tempo tu sabia que o Soares ia embora? Tu sabia que ele ia permanecer? Quanto tempo demorou para chegar um centroavante no Grêmio? O Grêmio precisou patinar no Campeonato Gaúcho para começar a vir contratação. Precisou patinar no meio do ano para vir contratações. É algo de... E contratações que às vezes tu pensa assim, por que esses caras vieram, né? Que tipo de análise? Tu falou de com o Inter ter o Capa, né? No Grêmio tem... CDD. Mas aí... Não confundir com CCD. Se tu tem o CDD, o CCD, o Capa, tu tem que ouvir ele, né? Também tu tem CCD não precisa. Mas tu precisa nitidamente o Grêmio na última janela, o Grêmio ouviu o CDD. Eu não quero Isso ser nítido. Eu não quero ser o... Não, o Arezo, não foi o Renato que indicou o Arezo. Não. Em todos o Renato não salve. Renato é futebol nacional, a gente tem essa informação. Eu não quero ser o passador de pano aqui, mas eu não acho que o Grêmio tá demorando, cara, sinceramente. Por quê? Eu não acho que o Grêmio tá demorando, eu vou trazer alguns argumentos, tá? O primeiro deles, tem times sem técnico que também não anunciaram técnico. Sim. O Botafogo não definiu ainda o Arthur Jorge para o ano que vem, ainda não tá assinado. Mas o Botafogo tá numa situação mais cômoda. É mais tranquilo. Beleza, só que o Botafogo... Os caras do Botafogo devem estar dormindo agora, né? O Botafogo, que é o maior time do Brasil, ele não tem um técnico definido para 2025. E o Grêmio... Perdeu do Almada e deve perder o Luiz Henrique. Perdeu jogadores importantes, perdeu jogadores que... o próprio zagueiro Adrielson vai voltar também. Do Lyon, tá voltando pro Lyon e tudo mais. O que eu vejo da situação do Grêmio, tá? Eu vejo um lado bom e um lado ruim dessa demora. O lado bom
é que se tu contrata com pressa, a chance de errar é maior. Tá. Então, quando tu contrata rápido, tu contrata o cara que tá disponível. E aí tu não tem critério. Então, quando tu demora, é porque tu tá analisando e tá tentando, muitas vezes, algum lance grande. O lance grande, ele não acontece de uma hora pra outra. O lado ruim é que se tu não consegue o lance grande, aí vem o trabalho do departamento de futebol. Essas entrevistas que o Grêmio tá fazendo, me parecem que são muito mais um plano B, C ou D, do que propriamente a ideia de entrevistar um nome grande. Porque o nome grande não precisa entrevistar. Tu faz a proposta pro nome grande. Tu, no máximo, vai querer saber do nome grande o seguinte: bom, tu aceita um contrato de 1 ano? Bom, que tipo de jogadores tu quer? Bom, nós temos esse projeto aqui, te serve esse projeto? É isso que tu pergunta pro nome grande. É isso aí. Agora, os nomes pequenos que tu entrevista, eles são uma eventualidade do nome grande não dar certo, tu ter já o plano B, o C e o D pra tu não ficar apertado. Mas eu acho que tu não pode comparar, desculpa, Direito, não pode comparar com o Botafogo, que é um time que tem, primeira coisa, uma base pronta e tem dinheiro. Ele perde o Almada e o Luiz Henrique, mas ele tem dinheiro para ir no mercado e buscar jogadores do mesmo nível. Perfeito. O problema do Grêmio, para mim, é o principal, que é o quê? Se tu vai contratar um coordenador, que seria o Filipão, tu tem que trazer para ontem. Se tu vai buscar um técnico, tem que ser para ontem. Por quê? Porque tu precisa mudar o time do Grêmio. O elenco do Grêmio precisa ser mudado. Tu tem que contratar... Mas para isso tem que ter o primeiro treinador. Exatamente. Eu não posso montar um time a partir de não ter um técnico. Porque eu preciso de pelo menos 5 ou 6 caras para ser titular do Grêmio. Para serem Guardadas titulares as do Grêmio. devidas proporções, a diretoria do Grêmio hoje tem o mesmo problema que teve quando saiu o Soares. Porque quando sai um cara do tamanho do Soares, tu tem uma pemba que é trazer alguém que tenha pelo menos alguma relevância. A saída do Renato é a mesma coisa. O Grêmio não pode chegar aqui agora, 3 dias depois de sair o Renato, e anunciar, sei lá, Tu achou que o Carpini seria um cara desse? Daqui a pouco O Carpini é um cara que tá surgindo, é que assim, Léo, tem bons trabalhos. eu acho assim, eu acho que agora, Ele tem o mesmo então tem que pagar perfil alguma pra mim do coisinha. Thiago Nunes. Eu acho que, beleza, sabe, apostar num treinador emergente que talvez precise realmente ter um trabalho com pré-temporada e tal, mas é que, cara, todo treinador que tá sendo contratado pelo Grêmio agora, a primeira coisa que ele pensa, eu vou entrar lá depois do Renato. Por isso que é o nome do Filipão é o nome que circula. Sim. Né, o nome do Filipão, querendo ou não, sendo oficial ou não, dá estofo pra um cara vir trabalhar. Esse movimento que tu falou do Carpini, que hoje vejo muita gente falando, ele é parecido com o movimento que foi feito quando trouxeram o Thiago Nunes. Que é mudar Porque toda a era um filosofia. treinador novo, que tinha ganhado um título e tal. Vamos chamar de emergente. Eu acho meio estranha essa expressão, mas enfim. Os caras novos estão surgindo. E ele veio, que era uma boa alternativa. Na época, eu lembro que não teve assim, uma grande rejeição. Até Nunes. porque tinha isso. A onda do Thiago Nunes é que ele supostamente seria colorado. Não. Porque tinha uma foto dele com a camisa Não, o que pegou com o Thiago Nunes, assim, ó, passou um depois, tempo sim. já, tá? O Thiago Nunes arranca muito bem no Grêmio, Foi, então, deixando fica um só tempão. deixou o time modelado como ele estava funcionando. E os jogadores que tinham um outro vestiário na época, com caras tarimbados, experientes, com conquistas, esses caras dominaram o vestiário e disseram, nós vamos por aqui. E eles foram e fizeram uma sequência de 8 ou 9 vitórias, se eu não Sim, tô enganado. Foi bastante foram bastante jogos. E aí chegou a hora em que ele resolveu pegar as rédeas pra ele, botar o molho dele, o toque dele. O que eu não acho todo errado se tu parar pra pensar, alguém que tá ali pra trabalhar. Mas faltou um pouco de, vamos dizer, real aqui, lógica e inteligência. Que era vencedor. Maturidade, daqui a pouco também. Tu tá vendo que tá fluindo, deixa, vai indo, cara. Daí na hora que os caras te procurarem e disseram, a gente tá precisando de uma alternativa. Beleza, aí tu entra com a tua E prancheta. era pesado o vestiário que ele tinha. Era pesado, tinha o Michael, Rafinha, velho. Michael, e Douglas lembra Costa, quando o Diego Henrique Souza. mandando E olha a longe do frase jogo. que o Diori acabou de falar. O futebol é muito dinâmico, né? O Thiago Nunes, ele surge pro Brasil como um campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. E isso, querendo ou não, na hora de trazer ele pro Grêmio, fez uma diferencinha assim, porque a torcida do Grêmio tinha uma simpatia por ele, porque ele tinha ganhado um título do Ele já tinha passado pelo Aí Corinthians ele ou vem. não? Acho que já. Sim. Antes Já, do Corinthians, já. né? Já, até porque a gente fala que ele Corinthians perde o é. vestiário do Corinthians numas ações parecidas, assim, tipo, no vestiário não, na hora do rango, ele dizia Isso. pros caras não usar celular e Bota tal. umas regras assim que... Mas o a cartilha Mas do... aí tu vê, o que tu pensa? Um treinador como esse, jovem tal, ganhou um título nacional de expressão, assume um Grêmio, não consegue. Blum. Onde é que tá o Thiago Nunes hoje? Ele tá no Chile, Acho ele que já não era Bolívia. Ele tá bem... Cara, no tava passado disputando ele competição tava... continental. No passado ele tava no nacional agora. Sporting Cristal do Acho que Peru, foi se eu não tô agora. enganado. Ele foi campeão nacional Ele nesse Mas, tá tipo bem assim, lá. do mercado brasileiro, ele sumiu. Mas daqui a pouco... Mas daqui a pouco ele volta, eu te porque ele entendi, surge. tipo, o cara tem que sair O fora. cara levantou voo, cara, e de repente deu um passo errado, blum. Mas tu quer ver um exemplo? Não, mas Por ele- exemplo, não, onde é, é que o- teve o Corinthians. é, onde é ele que teve anda o tiro Miguel dele foi- Ángel Ramírez, cara, que era uma Também. promessa de ser o Também. grande treinador do continente. Estados Unidos, lá no... Foi pra um canto Charlotte,
ninguém vai xaropear ele. Lembrando que o Miguel Ramírez só veio parar no Inter, né? Aliás, o Abel Ferreira só foi parar no Palmeiras. porque o Miguel Ramírez tinha dado a palavra dele pro presidente Alessandro Barcelos. Então a culpa é do Inter. Ele tá sem clube. E o Inter... Era pra ter ido pro Palmeiras. A culpa é do Inter. E acertam com o Miguel... Vai saber o que teria acontecido lá, Vai, né? imagina. E vai saber o que teria acontecido, só que o Braga fica no Inter, né? Que ele tava super bem... Vocês viram ontem a rodada final do Campeonato Argentino? Sim. O Vélez ganhou e tal, e simultaneamente tava jogando o Tajeres de Córdoba contra o News Old Boys. Sim. Em Córdoba. Sim. E vocês viram que era o treinador do Tajeres de Córdoba? O Cacique Medina. Vocês viram que é que o Pô, Boca... cara, um time de Vocês nada viram que tava o Boca disputando o título contratou? ontem. Carlos Palácios. Carlitos Palácio. Carlitos. Cara, eu vi aquilo ali, eu tinha que postar no Twitter. Cara, o quão aleatório é isso. Beleza que a fase do Boca chegou não é como das melhores. reforço. Porque ele foi muito bem no Colo-Colo. Isso, ele chegou com a torcida comemorando da vinda do Palácio. Mas Mas o Natan até e mandou um tweet que eu trouxe sobre isso essa aí, máxima, Adams. cara. Essa se a- máxima, daqui a pouco o cara vai pra outros ares e joga Isso, bem. e se as cenas que eu falei aqui há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, da torcida do Racing comemorando a Sul-Americana, cara, cenas do estádio do Vélez ontem foram muito lindas mesmo, também, assim, cara, sabe? Uma gurizadinha novinha, assim, uns velhos chorando, uma loucura, né, cara? Os velhos, cara, bem de velho argentino mesmo, sabe? Chorando. Muito foda.